Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da MAHLE Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao terceiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e de comunicação corporativa, senhor Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil, e senhor Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de finanças. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da MAHLE Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado através do website de Relações com Investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a MAHLE Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da MAHLE Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a MAHLE Metal Leve. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, por se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Daniel Camargo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve, para falarmos sobre o terceiro trimestre de 2021. Antes de iniciarmos com a agenda, desejamos que todos estejam em segurança, saudáveis, e como sempre, ao final dessa apresentação, como já falado, estaremos à disposição para a sessão de perguntas e respostas. Então, iniciando a nossa apresentação pelo slide de número 2, onde temos aí a agenda, nós vamos abordar os destaques do trimestre, nós vamos falar sobre a visão geral de mercado, vamos falar sobre o desempenho das vendas líquidas, depois sobre gestão financeira, investimentos e depreciação, e depois, como já informado e dito, sessão de perguntas e respostas. No slide de número 3, nós temos então o desempenho do terceiro trimestre, alguns destaques e números dos principais indicadores. Podemos ver então a receita líquida de vendas do trimestre, que foi de 949,5 milhões, o que é 37,4% maior do que o terceiro trimestre de 2020, e no acumulado do ano, ela foi 64,4% acima do mesmo período no ano anterior. Essa receita aberta por mercados, nós tivemos aí no aftermarket doméstico 267 milhões no terceiro trimestre, o que é 12,3% maior que o terceiro trimestre do ano anterior, e no acumulado dos 9 meses, a receita no aftermarket doméstico foi 50,9% acima do mesmo período do ano anterior. No equipamento original doméstico, a nossa receita foi de 277 milhões no terceiro trimestre deste ano,
o que é 67,4% maior do que o terceiro trimestre de 2020, e no acumulado 86,6% acima. No aftermarket exportação, tivemos 86,2 milhões de receita no terceiro trimestre, o que foi 42% maior do que o mesmo período do ano anterior. E no acumulado, estivemos acima em 60,4%. E por último, equipamento original e exportação, a receita foi de 318,5 milhões, o que é 40,4% maior do que o terceiro trimestre de 2020. E nos 9 meses do ano, foi 61,5%. Eu gostaria agora, então, de passar a palavra para o Daniel Brasil, comentar sobre a visão geral de mercado e o desempenho das receitas líquidas. Por favor, Daniel. Muito obrigado, Daniel Camargo. Boa tarde a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da MAHLE Metal Leve. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar pelo slide 4, onde nós temos as vendas e produção de veículos do mercado brasileiro e argentino, os 9 meses de 2021, comparado com o ano anterior, os mesmos 9 meses. No quadro superior, nós temos os veículos leves, então Brasil, Argentina e a combinação de Brasil mais Argentina. As vendas, um incremento de 13% no mercado brasileiro. Na Argentina, um incremento de 18,9%. Brasil mais Argentina, 13,8% de crescimento. Passando um pouquinho a expectativa de fechamento do ano de 2021, no mercado brasileiro, se a gente pegar a Anfávia, a projeção é de mais 1 a menos 2%. E na Argentina esse número ele deve ficar de 1 a 2% positivo, ou seja, o fechamento de 2021 nas vendas de veículos leves deve terminar o ano com 0%. O mesmo nível de venda de veículos de 2020, que foi o ano da pandemia. Olhando isso numa perspectiva global, a projeção da venda de veículos global, ela está ali na faixa de menos 1%. Então, é um ano de dificuldades, semicondutores, falta de componentes. Então, na parte de veículos leves, um ano foi bem desafiador. Na produção de veículos no Brasil, um incremento de 20,5%. Na Argentina, 85,5%, Brasil mais Argentina, 28,1%. Passando também uma perspectiva de fechamento de 2021 comparado com 2020, no Brasil, a projeção atualizada da Anfávia é finalizar o ano de 3 a 7% de crescimento, dependendo aí da cadência dos últimos 3 meses. No mês de outubro, ele foi um pouco melhor do que essa projeção menor aí da Anfávia, então, de 3 a 7% a projeção total. Na Argentina, deve terminar o ano próximo de 60%, e quando a gente analisa os dois mercados combinados, um crescimento aí projetado de 10% na produção de veículos leves. Passando para veículos pesados, nós temos no Brasil, nas vendas, um crescimento de 46%, na Argentina um crescimento de 50,8%, Brasil mais Argentina 46,5%. Na produção, 84,6% de crescimento, na Argentina 95,9%, Brasil mais Argentina 84,8%. Na parte de veículos pesados, um cenário diferente aí dos veículos leves, ou seja, bem positivo, inclusive superior ao ano de 2019, do pré-pandemia, e a projeção de full year, ou de ano completo de 2021 contra 2020, nas vendas devem ser superiores a 30% de crescimento, comparado com 2020, e na produção acima de 50% quando comparado com 2020. Passando agora para o slide de número 5, onde nós temos a produção de veículos na América do Norte e Europa, os dois principais mercados de exportação da companhia. América do Norte, veículos leves, produção 9 meses de 2021 comparado com o mesmo período de 2020, um crescimento de 7,7%.
Em veículos médios e pesados, um crescimento de 33,4%. Somando a América do Norte, veículos leves e veículos pesados, um crescimento de 8,6%. Na Europa, produção de veículos leves, um crescimento de 8,8%. Veículos pesados, 28,8%. Veículos leves mais pesados na Europa, um crescimento de 9,4%. Somando os dois mercados, América do Norte e Europa, nós temos um crescimento na produção de 9,1%. Então, aqui também cabe destacar o melhor desempenho dos veículos pesados comparado com os veículos leves. E aqui, como citado, ou seja, o ano deve terminar próximo ao que foi o ano de 2020, até ligeiramente menor do que foi aí o ano de 2020, o ano da pandemia. Novamente citando aí todas as dificuldades na cadeia de produção. Passando agora para o slide 6, onde nós temos a evolução da receita líquida de vendas. O primeiro quadro é o trimestre, o terceiro trimestre. O quadro de baixo são os 9 meses, o acumulado do ano de 2021, comparado com o acumulado do ano passado. Então, ali na primeira coluna, nós temos os 9 meses de 2021. Na segunda coluna, o efeito volume-preço. Depois, a variação cambial. Posteriormente, os 9 meses de 2020 e as 3 últimas colunas, as variações. Então, eu vou focar ali nas 3 últimas colunas, começando pelo mercado de equipamento original doméstico, onde nós tivemos um crescimento na receita acumulada do ano de 86,6%, um efeito de impacto de variação cambial de menos 2,8%. Esse efeito é importante citar. Refere-se às vendas na Argentina. Nós temos uma fábrica, uma planta em Rafaela, e essa venda em pesos convertido para reais, ela me gera esse impacto aqui negativo de 2,8%, impacto volume-preço no mercado doméstico de 89,4%. É um desempenho melhor do que o desempenho quando eu comparo com a produção de veículos. E os principais motivos desse melhor desempenho das vendas da MAHLE Metal Leve é o mix, ou seja, a gente falou ali das vendas de veículos pesados superior aos veículos leves, as vendas para o mercado de reposição, o OIS, as peças de reposição, e um incremento de market share. Esses são os 3 principais motivos. O segundo mercado é o equipamento original exportação, onde nós tivemos um crescimento no acumulado do ano de 61,5%, um impacto de variação cambial de 31,2%, impacto volume-preço de 30,3%. Aqui também o efeito, uma performance melhor do que o mercado, e novamente aqui o mix dos veículos pesados contribuindo para esse aumento da receita. No mercado de aftermarket doméstico, um crescimento no acumulado do ano de 50,9%, um impacto da variação cambial de menos 11,3%, impacto volume-preço de 62,2%. Esse impacto cambial aqui também, referente às vendas da Argentina, então os pesos convertidos aqui em reais, nós temos esse impacto negativo. Com relação ao aftermarket doméstico, os principais motivos desse desempenho é a forte demanda e também a recomposição dos estoques, um aumento do market share, principalmente ali devido à desvalorização cambial, né? Desvalorização do real comparado aí com as outras moedas. No mercado de aftermarket exportação, um crescimento de 60,4%, impacto de variação cambial de 5,6%, impacto volume-preço 54,8%. Totalizando no aftermarket um crescimento de 53%, com impacto de variação cambial de menos 7,6%, impacto volume-preço de 60,6%. Os dois mercados combinados, equipamento original e aftermarket, nós temos um crescimento no acumulado do ano de 64,4%, um impacto variação cambial de 7,6%, impacto volume-preço de 56,8%. Passando agora para o slide 7, nós temos a exportação consolidada por região geográfica dos principais mercados de exportação da companhia. Então, nós temos aqui Europa e América do Norte e América do Sul e outros mercados.
sem grandes variações aqui nesse gráfico. Eu volto a palavra agora para o Daniel Camargo, e ao final estarei disponível aí para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado, Daniel Brasil. No slide de número 8, continuando nossa apresentação, nós temos a margem bruta. Podemos ver aí, então, a margem bruta nos 9 meses acumulados, que ela melhorou de 24,4 para 29, quando comparado o período acumulado. Contudo, nesse ano aí de 2021 e, sobretudo, no terceiro trimestre, a margem vem sofrendo fortes pressões aí por conta de aumento de preços, falta de materiais, aumento de fretes, energia, e como sabemos, não é um privilégio do setor automotivo, né? Em vários setores isso tem acontecido. E por isso a margem do terceiro trimestre de 2021 ela está levemente abaixo do segundo trimestre de 2020. E a companhia, como sempre, está se esforçando para proteger a margem, tentar mantê-la a níveis históricos, com as ações que temos comentado, né? Tentando compensar essa pressão que a margem vem sofrendo com racionalização, automação de processos, sinergias no processo de fabricação. No próximo slide, nós temos as despesas, comportamento das despesas com vendas, elas estão com a mesma tendência aí da margem bruta, como dissemos, e vem sofrendo aumento por conta de fretes, gastos variáveis com venda, falta de containers. As despesas gerais e administrativas, elas estão com níveis melhores, percentualmente, podemos ver, tanto quando comparamos o trimestre quanto o período do ano, de 9 meses, em relação à receita. Então, elas têm representado aí, estão representando um percentual menor, que é uma boa mensagem. As despesas com desenvolvimento de tecnologia, ou em relação a essas despesas, né, a companhia continua de forma um pouco conservadora e focando no desenvolvimento de produtos de rápida aplicação e comercialização. E em outras receitas e despesas operacionais líquidas, o principal impacto é a receita não recorrente de créditos tributários, conforme já comentamos no trimestre anterior, por conta da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Esse é o principal fator influenciando esta linha. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Fábio Pérez, para comentar então sobre o resultado financeiro líquido. Boa tarde, senhores. Falando um pouquinho do resultado financeiro, o primeiro bloco dessa tabela nos mostra, né, os juros líquidos, comparando aí os períodos do terceiro TRI, especificamente, e o acumulado do ano em 2021. Né? Então, sempre eu vou focar nas últimas 3 colunas aqui para a gente poder, então, fazer a nossa discussão. Né? O segundo bloco é variação cambial e resultado com derivativos, e a terceira é a variação monetária líquida. Né? Então, começando pelos juros aqui, na parte inferior da tabela, nós podemos ver os níveis de remuneração que nós tivemos no período de 2020, né, o acumulado de 2020, de 3,3%. Há de se lembrar que a Selic naquela época também estava bem mais baixa que os dias atuais, e hoje em 8,5% o nível de remuneração para o acumulado de 2021. Aliado a isso, nós temos também os níveis de aplicações de investimentos que nós fizemos. Em 2020, 348 milhões, e agora em 2021, um pouco menor, 278. Colocando tudo isso e fazendo o cálculo, nós temos lá uma melhora no nosso resultado financeiro da ordem de quase 24 milhões de reais. Também aqui, assim como o Daniel comentou, que nós tivemos os créditos tributários, nós tivemos os juros desses créditos tributários aqui também inclusos, né? Por isso, a gente tem aí, quando a gente olha em 2021, na linha de juros outros, a gente tem um valor ali de 9,4, que é quase a totalidade desses juros. Com relação à variação cambial, nós tivemos uma melhora ali, o delta de 38,9 milhões,
o principal motivo aqui foi a variação cambial decorrente dos empréstimos que nós captamos esse ano. O ano passado nós tivemos aí 88 milhões negativo, esse ano 10 positivo, que nos dá um líquido de melhoria de 98,5 milhões melhor. Então, quando nós combinamos aí a variação cambial dos nossos contas a receber e pagar, a variação cambial do ACC e de outras transações, que são basicamente recebíveis em moedas estrangeiras, nós temos aí o total de 38,9 milhões. E a variação, o último tópico aqui, a variação monetária líquida, né? Nós tivemos aí uma pequena variação de 1,2 milhões, que são decorrentes de correções dos nossos processos trabalhistas e fiscais. Então, quando a gente compara os dois períodos, aí o delta foi 1,2. O resultado total, então, nós chegamos numa melhoria aqui no resultado financeiro de 61,6 milhões. Então, o total de receitas e despesas financeiras líquidas aqui para o período acumulado de 2021 é 12,1 milhões. O mesmo exercício nós fazemos para as dívidas, né? Que embaixo ali nós tínhamos o custo da dívida de 4% e hoje a gente está com um custo médio aí, ponderando todos os empréstimos que foram feitos nos 9 primeiros meses do ano, a gente tem 3,9. E a média embaixo ali de quase 600 milhões para o ano de 2020 e agora 280 para o ano de 2021. Indo para o próximo slide, nós podemos ver aqui no primeiro quadro à esquerda, né, a nossa liquidez de caixa aqui, onde nós tínhamos em dezembro de 20 685 milhões, hoje 404 na posição de setembro. E os financiamentos, 552 contra 226. Então, quando nós pegamos ali 52% que está no curto prazo, na tabela imediatamente abaixo, nós podemos ver a distribuição dos vencimentos, né? Compreendendo os próximos 12 meses, de outubro de 21 a setembro de 22. Temos ali um desembolso em junho de 22, da ordem de 85 milhões, que é exatamente o ACC e a NCE que está sendo mostrada no quadro superior direito, que representa 36% das nossas captações a um custo de 1,07. E na última tabela, nós vemos ali os desembolsos no longo prazo, que inicia-se então em outubro de 22 e vai até o final de 2030, né? Compreendendo ali os 63,8%, que é basicamente os empréstimos que nós fizemos da FINEP, né? Então, esse é o cenário hoje do endividamento da companhia, sempre reforçando até o que o Daniel falou, que a empresa ela tem como princípio, né, a proteção dos resultados e aqui nós podemos ver que a gestão financeira vem trabalhando para manter os níveis bem baixos de captação. Hoje, em 3,20 no ponderado. Aí, né? Então, a posição em 30 de setembro, o custo ponderado da dívida 3,20%, sendo então 36% correspondente à ACC e FINEP representando 64% do total. Indo então para o slide de número 12, nós vemos aqui os investimentos efetuados até setembro, né, desse ano, da ordem de quase 45 milhões, enquanto que o ano passado, ano pandêmico, aí foi 17,5, 18 milhões. Isso, em termos de depreciação, em 2020 representava 22,4%, já esse ano representa próximos dos 60%. Obviamente que a empresa continuará fazendo seus investimentos, analisando os novos projetos de racionalização e claro que sempre monitorando todo o cenário e toda a demanda dos nossos clientes para que os investimentos sejam feitos a contento e atenda tanto a necessidade da companhia em termos de renovação quanto de novos projetos dos nossos clientes. Então, nós terminamos aqui a nossa apresentação, os nossos comentários,
e abrimos então a sessão de perguntas e respostas que os senhores poderão aí participar e enviar os seus questionamentos para que tanto o Daniel Brasil quanto o Daniel Camargo e eu estamos à sua disposição para responder. Obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite *1. Para retirar a pergunta da lista, digite *2. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Nossa primeira pergunta vem de Gilly Diane, JP Morgan. Oi, tudo bem? Eu queria saber, com a falta de semicondutores, a gente viu que o preço dos carros novos subiram uns 30%, 40% nos últimos 2 anos, e aí mesmo assumindo uma normalização do supply chain, considerando que esses preços vão continuar altos, vocês acham que tem um crescimento para as vendas de produtos originais crescerem nos próximos anos? Obrigada. E parabéns pela apresentação. Daniel Brasil falando. Com relação aos semicondutores, ou seja, o ano de 2021 ele foi bem prejudicado, né? Não só aqui no Brasil, mas globalmente, devido à falta desse componente, essa escassez, e aí essa briga, entre aspas, entre as montadoras até para obter isso com as outras plantas ao redor do mundo. E a projeção que a gente tem para o ano de 2022 é que ainda teremos problemas, ou seja, esse cenário ele continua pelo menos até a metade do ano que vem. A gente tem trabalhado, ou seja, o nível de estoque ele está bem baixo, nível de estoque de veículos, e não consegue ter uma venda maior devido a essa restrição de produtos. Esse é o cenário que a gente tem com relação às vendas de veículos e à produção. Não sei se eu respondi a sua pergunta, ficou um pouco baixa, não sei se eu peguei certinho a sua pergunta. Não, pegou sim, obrigada. Minha dúvida só é assim, quando normalizar a parte dos semicondutores, você acha que volta à produção normal, mesmo com os preços mais altos? Isso é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. A gente tem aí uma demanda reprimida, a gente está tendo, ou seja, tivemos aumento no preço dos veículos aí de mais de 20%, se a gente olhar aí ao longo de 12 meses. Mesmo assim, a gente tem uma mudança do mercado, né? Se você olhar o quanto vendendo de SUV, está sendo um mercado mais premium, mas mesmo os veículos de valores menores também tem essa demanda reprimida. A gente ficou aí um bom tempo aí sem produção do que era o best-seller aí do mercado brasileiro. Nesse retorno começou a reagir um pouco. Então, eu acredito que sim, ou seja, boa parte dessa demanda, tendo disponibilidade do produto, deve acontecer. Então, não vai ser fácil, vamos falar assim, o ano de 22 aí, ele mostra ser desafiador, tanto na questão econômica, crescimento de PIB, a gente tem visto aí uma deterioração das expectativas, mas tem sim uma demanda reprimida aí para ser atendida. Perfeito, obrigada. Ok. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Daniel Camargo para as considerações finais. Muito obrigado a todos por nos ouvirem mais este call e que todos continuem aí seguros e com saúde. Muito obrigado. A audioconferência da MAHLE Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.